Bom dia. Dois pecadores é o tema de hoje. Isto é complicado quando nós temos que pregar acerca de nós próprios, não é? Quase. À luz da palavra do Senhor, nós somos todos pecadores. E é com isso em mente que eu gostava que tudo o que vamos considerar nesta manhã seja... E o David orava agora acerca disso também. Podemos não ser casados, podemos não estar com a aliança do matrimónio, mas tudo o que vamos considerar hoje se aplica primeiramente às nossas vidas individuais. Mas, por inerência do nosso tema, vamos aplicá-lo ao casamento, à família, à luz do Evangelho. Deixem-me fazer uma pequena retrospectiva, ou pegar de gancho aquilo que falámos na semana passada. Em Gênesis 1 e 2, nós lemos acerca da criação da unidade familiar, da família. Deus idealiza a família e concretiza o casamento entre homem e mulher, ambos criação de Deus, à sua imagem e à sua semelhança. É aqui, em Gênesis 1 e 2, que nós vemos o primeiro romance, em que lemos o primeiro poema de amor da Bíblia. Aperceberam-se disso? Carne, este é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Eu tentei dar a intuação, mas não consigo. Se calhar isto no hebraico fica muito mais bonito, não é? Mas, na verdade, Adão, ao ver Eva, a mulher que Deus lhe deu, que Deus a juntou com ele imediatamente tem o que nós chamamos hoje em dia do amor à primeira vista. E que o faz declarar-se. Nós não temos aqui a declaração de Eva, mas provavelmente ela também terá correspondido. É de notar que estas palavras são profundas, pois declaram que Adão olha para a sua mulher, o presente de Deus, a sua esposa, e a sente como pertença. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Se calhar não seriam as palavras que nós, hoje em dia, acho que a primeira pessoa que eu ouvi declarar isto em votos foi no casamento da vida da Daniela. Porque osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas reparem a profundidade que é este pensamento. Isto faz todo sentido, mas nem sempre é assim. Quando Deus junta um homem e uma mulher, no início tudo é amor, paixão, atração, tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não há defeitos. Ao fim e ao cabo foi Deus que juntou, e sendo Deus que junta, então faz sentido, Deus sabe o que faz. E que belo seria se assim se mantivesse. O problema é que a determinada altura ele tem um feitio esquisito. E ela tem hábitos que arreliam um bocadinho. Aí então chegamos a Gênesis 3. E com a queda, com o pecado, tudo o que era perfeito, um matrimónio perfeito, passa a ser um matrimónio que é imperfeito por causa de pessoas imperfeitas. E esta imperfeição chamamos pecado. Há um pastor que, após casar com a sua amada, ele testemunha uma história dos primeiros conflitos no início do casamento. Então, qual era o problema dele? Ele, por causa da educação que tinha tido e o ambiente familiar que tinha em casa, ele estava habituado que a sua mãe tratasse de todas as lides da casa. Tudo o que tinha a ver com a casa era ela que tratava. Ele e o seu pai, quando chegavam a casa, tinham a comida na mesa, roupa lavada, etc, etc. Era assim, a organização familiar, e tudo bem. Ela, por sinal, vinha habituada a uma coisa completamente diferente. Ela vinha habituada a que, em casa, toda a gente ajudava. Vocês estão a imaginar o que aconteceu após a lua de mel, não é? Chegam a casa, ele refastela-se no sofá, estamos nós a imaginar, à espera que tudo aconteça. Ela, na cozinha, a cozinhar, à espera que ele venha ajudar, pelo menos, a pôr a mesa. Até o momento em que eles conversaram um com o outro, o testemunho deste pastor é que havia conflito. Eles não conseguiam entender, porque ambos tinham a sua razão. Não estamos aqui a discutir os papéis de um e outro. Isso será mais para a frente. Não é para já. Não quero meter-me onde não sou chamado. Mas, na verdade, aquilo que está a acontecer aqui, cada um deles pensava que tinha razão. Foi assim que eles tinham sido educados.
Ambos estavam certos, ambos estavam errados. A verdade é que apenas quando se confrontaram e quando pediram a sabedoria ao Senhor para conseguir lidar com esta situação, então compreenderam. E naturalmente contam que, com cedências de parte a parte, o casamento prosperou e foi frutífero. Mas porquê é que temos tanta facilidade em magoar alguém a quem amamos? Porque ao fim e ao cabo era isto que estava a acontecer aqui. Se Deus te entrega uma mulher, se Deus te entregou um homem, para com ele formares uma família, porque temos tanta facilidade em magoar essa pessoa? Ou não será um dos alicerces do casamento o amor? Como é que isso é possível? A resposta vem da própria palavra de Deus. O pecado. Após a queda, como já vimos em Gênesis 3, aquilo que era perfeito deixou de o ser. O casamento, um sistema harmonioso, poético, maravilhoso, criado por um Deus soberano, sábio, omnisciente, acaba por ser pervertido. Existe amor, sim, mas há duas pessoas que, em choque uma com a outra, tentam bater-se por aquilo que são os seus desejos próprios, as suas vontades próprias, o seu agrado. Na verdade, é esta imperfeição que homem e mulher têm que faz com que o casamento também seja imperfeito. Se o pecado está presente nos nossos casamentos, nas nossas famílias, por sermos todos pecadores, então como explicar a sobrevivência e esperança de um casamento bem-sucedido entre dois pecadores? Se o pecado está presente nos nossos casamentos, porque somos todos pecadores, como explicar a sobrevivência e a esperança de um casamento entre dois pecadores? Há três aspectos que tutelam um casamento bíblico. O seu alicerce é a palavra de Deus e o Deus da palavra. A fonte é o Evangelho. E, em terceiro lugar, o foco do casamento é a glória de Deus. A Bíblia é o prumo, a autoridade deixada por Deus, o seu autor, com instruções para que homem e mulher agradem a Deus no seu viver e, por consequência, no seu casamento. Ela traz um sentido glorioso ao matrimónio. É como que é um manual de instruções para que tu, cumprindo aquilo que são as ordenanças do Senhor, tenhas um casamento bem-sucedido. O Evangelho, por sua vez, apresenta a solução para a separação de Deus e uns dos outros por causa do pecado. O pecado não só nos separa de Deus, mas não sei se alguma vez vocês pensaram nisso, mas entre um casal, o pecado separa os dois. Porque os desejos nem sempre são comuns. E os conflitos acontecem não é porque estão os dois de acordo. O pecado separa os dois. Então, o Evangelho apresenta a solução. Jesus. O Evangelho nos faz compreender que somos pecadores e que a graça de Deus nos alcançou. É Ele que nos faz ter um casamento próspero. E, em terceiro lugar, a ideia do casamento é de Deus. E é mais um meio dele ser glorificado pelas suas criaturas. E que grande mistério é este, porque a comparação dos nossos casamentos é com o casamento glorioso dos seus remidos com o esposo, a igreja com Jesus. Já pensaram nisto? A imagem do casamento instituído por Deus, a ideia de Deus, a comparação foi a ilustração que Deus usou para a junção entre a igreja, o conjunto dos seus remidos, aqueles que são salvos pelo sangue de Cristo, e o noivo. Mas se é assim, então por que não conseguimos aplicar estas coisas nos nossos casamentos, nas nossas vidas? Porque continuamos nós a pecar. Abram comigo em Gálatas 5. Gálatas 5. Este será um dos textos que nós vamos ver. Gálatas 5. E vamos ler a partir do versículo 16.
Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Na verdade, o que Paulo fala aqui é que existe uma luta constante em cada um de nós, remidos do Senhor, entre a carne e o Espírito. Aquilo que é o que eu quero fazer e aquilo que é a vontade de Deus. A carne quer fazer aquilo que não agrada a Deus. E o que não agrada a Deus é pecado. A carne vai atrás dos seus desejos, logo contraria e ofende a Deus. Por isso, Paulo, a primeira exortação que faz é: andai em espírito. Para quê? Para não cederem aos desejos da carne. Para quê? Para não pecarem. É isto mesmo que acontece quando dois pecadores se casam. E a exortação de Paulo podemos aplicar tal e qual ao casamento. Andai no espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Andai no espírito e o teu desejo não prevalecerá quando tu estás em conflito com a tua esposa. Porque, na verdade, o pecado traz isso nos nossos casamentos. O pecado traz conflitos. Então, em termos práticos, para o casamento, como é que isto se aplica? Em primeiro lugar, há um combate contra o eu. Porque o versículo diz-nos: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Se tu és um filho de Deus, remido do Senhor, tu queres obedecer ao Senhor. Tu desejas obedecer ao Senhor. E é isso que tu queres fazer. Mas, na verdade, o teu pé vacila, a tua vontade, a tua carne vacila e tu acabas por pecar. Paulo identificava-se, noutros textos nós sabemos, como o pior dos pecadores. Mas isso queria dizer que ele era praticante destas coisas horrendas que nós vemos aqui nestes versículos? O facto de ele dizer: eu sou o pior dos pecadores, quer dizer que ele era um prostituto, impuro, lascivo, idólatra, feiticeiro, por aí vai? Era isso que ele queria dizer? Claro que não. A questão é que, para Paulo se identificar como o pior dos pecadores, ele usava armas poderosíssimas contra o desejo da carne. Em primeiro lugar, a humildade. Paulo, sendo humilde, ele conseguia suspeitar de si próprio. A humildade leva-te antes de tu olhares para o outro lado, tu suspeitas de ti próprio. Há um problema comigo, por isso eu sou o pior dos pecadores. Faz-te suspeitar de qualquer sentido de justiça própria em relação ao teu marido, ou em relação à tua esposa. Ou até mesmo entre namorados. Quando tu olhas e vês, não, ela é assim, ou fez aquilo, a humildade faz-te pensar: eu poderei ter um problema se pecar primeiro. Eu poderei pecar primeiro. Um pecador humilde conhece melhor a intenção do seu coração. E era isto que acontecia com Paulo. Sendo um pecador humilde, ele, olhando a todas as outras pessoas que estavam à volta, que aos olhos do homem provavelmente tinham pecados maiores,
Ele ainda assim dizia: eu sou o pior dos pecadores. Quando tu reconheces que és o pior pecador, tu sabes que o teu coração é enganoso, que a tua tendência é contrariar e desobedecer a Deus e os seus santos caminhos. Mas se tu tens uma postura humilde, tu és semelhante a uma criança ao lado de um pote de bolachas vazias. Se vocês virem um pote de bolachas vazias em cima de uma mesa e tiver uma criança ao lado, quem é a primeira suspeita de que comeu aquelas bolachas? O Cuca está-se a rir. Quem é, Cuca? Ele apontou para a irmã. Se vocês veem, pensemos, é lógico isto, não é? Pode não ter sido a criança, mas de quem é que nós suspeitamos logo, à partida? E então se tiveres bigodes com... Quando tu és um pecador humilde, tu suspeitas em primeiro lugar de ti próprio. Num conflito entre dois pecadores, usa da humildade para suspeitares de ti em primeiro lugar. Em segundo lugar, se a humildade te leva a suspeitar, a integridade faz-te analisar, faz-te inspecionar-te a ti próprio. A passagem que lemos antes de tomarmos parte da ceia do Senhor, examine-se o homem a si mesmo. Em Mateus 7, Jesus fala acerca de uma parábola de alguém que tem uma trave e outro alguém que tem um cisco. Então, recordam-se? Não vamos lá para pouparmos aqui o tempo. Então vamos imaginar que o marido tem uma grande trave no olho e quer tirar o cisco que está no olho da sua esposa. Ao tentar aproximar-se, ele já lhe deu com a trave. Alguma vez pensaram nisso? Dessa forma? O marido, se tem uma trave comprida para tentar tirar o cisco que está no olho da sua esposa, já lhe bateu com a trave. Nem sequer consegue. Tu, para ajudares alguém, para ajudares o outro pecador, e reparem, os conflitos que Deus traz aos nossos casamentos são excelentes. Nós vemos sempre isso como coisas más, não é? Mas são excelentes para revelar o nosso pecado. E para usarmos de humildade e de integridade para reconhecermos o nosso pecado. Tratar biblicamente o pecado do marido ou da esposa implica, primeiramente, inspecionarmos o nosso próprio pecado. É muito difícil haver um conflito entre duas pessoas e não haver pecado de parte a parte. Reparem que Jesus não diz assim: tu tens uma trave no teu olho e do outro lado não há nada. Não, não. Há um cisco lá. Aquilo que acontece é que dois pecadores conflituam um com o outro por causa do desejo da sua carne, como nós já vimos. Então não importa quem é mais ou menos culpado. Aquilo que importa é cada um analisar, inspecionar, escrutinar o seu coração. Não sejamos hipócritas, pensando que o outro é que tem problema. Porque ela é que fez assim. Porque ele é que é assim. Se tu suspeitas de ti, ou seja, se usas de humildade, estás mais apto a analisares-te a ti mesmo. A seres mais íntegro. Não nos esqueçamos que nós somos santos. Os que somos remidos do Senhor, nós somos santos. Mas ainda somos pecadores. A tua integridade leva-te a sondar o teu coração para abençoar, encorajar, ajudar o teu cônjuge e não para ganhares posição, razão ou para afirmares um ponto de vista, defenderes um ponto de vista. Então, humildade e integridade. Em terceiro lugar, reconhecimento honesto. Com muita facilidade nós transferimos para o outro, isto com certeza nunca aconteceu com vocês, transferimos para o outro a culpa do conflito. Não, tu é que, se tu não fosses assim, eu sei que tu... É a forma de nós isentarmos a nossa culpa no meio do conflito. Chuta para o lado, não é? Quando Deus te juntou estrategicamente com a tua esposa ou com o teu marido, Ele o fez de forma sábia e amorosa. Não é Deus que sabe tudo. Não é Deus que é omnisciente e omnipotente.
não foi para que tu tivesses um escape do teu pecado. Não foi para que tu tivesses alguém ao teu lado em quem pudesses depositar a culpa de quem tu és ou daquilo que tu fazes. Por isso, ser humilde, ser íntegro na avaliação da intenção do teu coração, para que honestamente reconheças o teu próprio pecado. Os conflitos conjugais, como eu já disse há pouco, são oportunidades excelentes que Deus nos concede de revelarmos e confessarmos o nosso pecado. E dessa forma, homem e mulher buscam a santificação própria e um do outro. Em quarto lugar, tem que haver um foco na graça imerecida e não nas necessidades não satisfeitas. O que é que eu quero dizer com isto? Como nós somos pecadores, nós preocupamos-nos muito com o nosso eu, com aquilo que nós desejamos. E aquilo que Paulo diz é para nós andarmos no Espírito, para não darmos lugar àquilo que nós desejamos. Quanto mais não fosse, o Senhor nos conhece a todos e conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração. Ele sabe o que é melhor. E o que nós entendemos ser o melhor para nós não é o melhor para nós. Isto não quer dizer que as nossas necessidades, aquilo que nós desejamos, o nosso desejo, seja mau. Seja tudo mau. O que é que há de errado, por exemplo, num casal, eu desejar um gesto amoroso, uma palavra amável, amorosa, um afeto? A partir disso não tem nada de problema, pois não? Concordam comigo? Fazermos um mimo, oferecermos um presente, ou melhor, querermos que nos seja dado um mimo, desculpem, é o contrário. Queremos que nos seja dado um mimo ou que recebamos um presente. Isto tem alguma coisa errada? Esta necessidade de termos esta satisfação, isto tem alguma coisa de errado? Não tem. Na verdade, estas coisas até revelam como nós somos dependentes uns dos outros. Revelam como Deus nos torna dependentes uns dos outros. Mas é necessário distinguir aquilo que é genuíno daquilo que é manipulação do outro. E isso sim é pecado. Cuidado para andarmos no Espírito, pois como vimos, o nosso coração é traiçoeiro e tende ao egoísmo e orgulho próprio. E estes não são frutos do Espírito. Quando um casamento é baseado em necessidades pessoais, de satisfação do eu, esse casamento não pode glorificar a Deus. Este é o ponto. Não tem nada de problema. Um afeto, tu quereres um afeto, tu quereres um carinho, tu quereres uma palavra. Mas quando isso prevalece, a tua necessidade no teu casamento está nisso, então isso sim pode ser pecado. Na verdade, são duas pessoas em competição, um com o outro, em busca de proveito próprio. Quem é que conseguirá mais? Quem é que vai prevalecer? Aí está um bom reflexo de como nós somos pecadores, a intenção do nosso coração. Mas pela palavra de Deus nós percebemos que os pecadores, alcançados pela graça imerecida de Deus, sustentam as suas vidas, por consequência os seus casamentos, nessa mesma graça. Isto é, as suas necessidades são satisfeitas primeiramente em Cristo. Se tu estás satisfeito em Cristo, tu não te sentes na obrigação de exigir absolutamente nada em relação à tua necessidade de ser satisfeito. Se tu estás satisfeito em Cristo, tu sabes que tu tens o suficiente e tudo demais Ele te dará. Tudo o que necessitas. John Piper, um pastor muito conhecido, ele escreveu o seguinte: o poder e o impulso para persistir na tarefa da renúncia pessoal e da morte diária, mensal e anual, que será necessária para amar uma esposa imperfeita e respeitar um marido imperfeito, virão de uma satisfação em Deus que dá esperança e sustenta a alma. Eu não acho, diz ele, que o amor por nossas esposas ou o amor delas por nós irá glorificar a Deus até que esse amor flua de um coração que se deleita em Deus mais
do que no casamento. Eu não acho que o amor por nossas esposas ou o amor delas por nós irá glorificar a Deus até que ele flua de um coração que se deleita em Deus mais do que no casamento. E estes 4 pontos, a humildade, a integridade, o reconhecimento honesto e o foco na graça que nós recebemos de Deus, a nossa satisfação em Cristo, são 4, entre muitos, 4 pontos que nos ajudam a combater o desejo da nossa carne. Em segundo lugar, no casamento tem que haver exercício de misericórdia. Nas guerras, há muitas batalhas que são muito difíceis de se vencer. E algumas chegam mesmo a perder-se. Por muito que tu tentes combater o teu eu, vais sempre falhar. Vais sempre falhar. Por muito que tu te apliques, tu não conseguirás vencer. Sempre. Num relacionamento acontece exatamente o mesmo. Por meio de sermos pecadores, cometemos erros e falhamos e falham para connosco. Mas com que olhos é que nós olhamos a outra pessoa quando ela falha para connosco? Serão olhos de misericórdia? Ou serão olhos de juiz em modo de tribunal? Deus usou de misericórdia para connosco e nós somos exortados a fazer o mesmo. Lucas 6,36 diz isso mesmo. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Reparem, nós éramos inimigos de Deus. Já hoje meditámos acerca disso. Vivendo por mérito destinados à ira de Deus. E Deus usou de misericórdia para connosco por Cristo Jesus. A misericórdia explica como é que um Deus santo, amoroso, justo, se relaciona com quem o ofende, pecadores, sem comprometer quem ele é, a pessoa que ele é. No casamento, o uso da misericórdia de um para com o outro torna mais doce e agradável a relação entre os dois pecadores, que enfrentam desafios e contrariedades constantes. Se tu usas de misericórdia para com o teu cônjuge, isso tornará, e a reciprocidade também obviamente é considerada, isso facilitará o relacionamento dentro do casamento. Basta pensarmos em 2 pessoas muito diferentes, com hábitos totalmente diferentes, feitios totalmente diferentes, temperamentos completamente opostos, vivendo debaixo do mesmo teto. É certo que na ausência de misericórdia estamos perante um cenário, diria, explosivo. Porque não é propriamente de complementaridade. Aquilo que nós vemos é que a nossa carne puxa o desejo próprio. Então, se eu vou querer fazer a minha vontade e a minha esposa quer fazer a vontade dela, e se não usamos de misericórdia um para com o outro quando um ou outro falha, o que vai acontecer é que um dia isto vai rebentar. Esta misericórdia é exercida dentro do casamento com bondade, paciência, perdão, longanimidade, antes, durante e após o erro. São o fruto do Espírito que nós lemos nesta passagem de Gálatas. Andando em Espírito, tu conseguirás ter a força necessária e a sabedoria necessária para usares de misericórdia para com aquele que com quem Deus te ajuntou. Ou aquela que Deus te ajuntou. Quando no nosso casamento o nosso pecado se revela evidente, nas mais variadas situações, a misericórdia é uma das armas mais poderosas que Deus nos dá para combatermos o maior inimigo dos nossos casamentos. Eu mesmo. O pior dos pecadores. A misericórdia não muda a necessidade de falarmos a verdade. Ela transforma a nossa motivação, que deixa de ser o desejo de vencer batalhas e passa a ser o desejo de representar a Cristo. Ela tira-me do centro e coloca a Cristo no centro. E isso exige misericórdia. A misericórdia toma pessoas capazes de guerrear por causa de um dentífrico ou de uma tampa de sanita
e faz com que a visão destas pessoas seja ampliada de modo a incluir o Salvador no lar. A misericórdia confronta o pecador envolvido em autocomiseração e protegido pelo orgulho, mostrando-lhe a saída das trevas para a luz. A misericórdia nos inspira a deixar para trás o poder e o domínio do amor próprio, para atingirmos os princípios mais nobres e benevolentes de nossa nova natureza. Este texto foi extraído de um livro, Quando Pecadores Dizem Sim. No nosso casamento, o uso da misericórdia tem que ser um exercício diário, que, em primeiro lugar, eliminará o desejo de montar o caso, a acusação, o tribunal, para prosseguir com um julgamento, acusação, julgamento e condenação. Este exercício diário, com certeza, trará exatamente o contrário. Paz, bondade, alegria, domínio próprio e muitos, muitos, muitos gestos de amor. E como diz o texto, contra estas coisas não há lei, não há condenação. Em terceiro e último lugar, pecadores perdoados perdoam pecados. Se por um lado nós precisamos combater o nosso eu, e combatendo o nosso eu, quando falham para connosco, exercitarmos a misericórdia no nosso lar, a terceira grande arma, digamos assim, para um casamento entre dois pecadores ser bem-sucedido é o uso do perdão. Oferecer perdão verdadeiro é uma prova clara da consciência que nós próprios fomos perdoados por Deus. O perdão é mais um meio de graça para que homens e mulheres busquem a santidade um do outro. Nós facilmente desvalorizamos coisas como a indiferença, a preguiça, a indelicadeza que muitas vezes usamos para com o nosso cônjuge. É como se essas coisas fossem coisas menores, como se não fosse pecado. Mas na verdade todas estas coisas são pecado. Porque todas elas vêm contra aquilo que foi o compromisso, a aliança firmada perante Deus entre homem e mulher. E Deus conhece estas coisas. E sabe que estas coisas o afrontam. Pecado é pecado. E eu e tu, sendo pecadores, independentemente do que tu pensas ser mais ou menos grave, que fazes contra o teu esposo ou contra a tua esposa, é suficiente, porque é pecado, para despoletar a ira de Deus, que na verdade foi aplacada em Cristo. Um puritano, de seu nome Arthur Bennett, escreveu o seguinte: nunca me deixes esquecer que a crueldade do pecado reside não tanto na natureza do pecado cometido, mas sim na grandeza da pessoa, Deus, contra quem ele é cometido. Eu vou ler outra vez. Nunca me deixes esquecer que a crueldade do pecado reside não tanto na natureza do pecado cometido, mas sim na grandeza da pessoa, Deus, contra quem ele é cometido. Qualquer pecado que tu cometas contra a tua esposa, contra o teu marido, primeiramente tu estás a cometer contra Deus. Ele é o principal ofendido. Qualquer pecado que seja cometido contra ti, primeiramente ele está a ser cometido contra o Deus Santo, Santo, Santo. E é por causa do sangue de Jesus que nós não somos consumidos e que o nosso pecado é perdoado. Quando nós nos vemos na posição de devedores a Deus, por tão grande misericórdia e perdão que nos concedeu, nós damos um passo firme para que o nosso casamento glorifique a Deus. É um ponto de partida. Reconhecermos o quanto nós fomos perdoados é um ponto de partida para a atitude de conseguirmos perdoar o outro. Lembram-se da parábola que Jesus contou do homem que devia 10.000 talentos. E o Senhor chama esse homem e exige que lhe seja paga a dívida.
ele pede ao Senhor por misericórdia e pede-lhe para que ele não tinha capacidade de pagar. E o Senhor perdoou-o. Não esqueceu essa dívida, mas perdoou-o. E ele, assim que sai à porta, encontra alguém que lhe devia uma quantia infimamente inferior. A palavra diz-nos 100 denários. Comparativamente, não é nada. E qual foi a atitude para com este credor? Ou devedor, neste caso, não credor, com o devedor. Ele exigiu o pagamento. E Jesus pega nesta parábola para nos passar a ideia de que muito nos foi perdoado, então tu tens que perdoar também. Tu tens que conseguir perdoar. Se tu tiveres consciência do quanto tu foste perdoado, ou seja, nós somos os devedores dos 10.000 talentos. Então como não perdoar a quem nos deve 100 denários? Tu, homem, és o devedor a Deus de todo o teu pecado e culpa que foi imputada em Cristo. Como não perdoas a tua esposa? E vice-versa. Mas para que este perdão seja genuíno, verdadeiro, tem que haver 3 coisas. Em primeiro lugar, confissão, arrependimento e pedido de perdão por parte de quem ofende. Senão não há perdão. Quem ofende tem que confessar o seu pecado, arrepender-se dele e pedir esse perdão. Em segundo lugar, por parte de quem é ofendido, tem que haver misericórdia em lugar de julgamento ou de acusação. Se alguém te pede por perdão, aquilo que tu tens que fazer é negar-te a ti mesmo, não fazeres aquilo que queres fazer e usares de misericórdia. E em terceiro lugar, também tens que estar disposto a aceitar o custo desse pecado. E muitas vezes o custo desse pecado é a dor. Perdoar é custoso, é doloroso e não está em nós conseguir escolhê-lo. Nós, por nossa natureza, nós não queremos perdoar. Temos um sentido de justiça própria de tal ordem que nós é que temos sempre razão. Não nos é normal ou fácil escolher perdoar. E é por isso que, para contrariar o nosso querer, precisamos da força do Espírito Santo. Daí Paulo dizer aos Gálatas e dizer-nos a cada um de nós: andai em espírito, para que no combate com a carne prevaleça o espírito. No combate com a carne prevaleça o fruto, ou se mostrem o fruto do espírito. Vamos a uma segunda passagem. Romanos 8. Romanos 8. E os primeiros 11 versículos. Romanos 8, 1 diz assim: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará
o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Na verdade, se somos filhos de Deus, se o Espírito de Deus habita em nós, aqui temos a força para contrariarmos o nosso eu, o nosso pecado e conseguirmos perdoar o outro. No exercício do perdão, nós vemos o pecado como sendo maligno. Nós enfrentamo-lo e, pelo poder da abundante graça de Deus, aceitaremos o seu custo. Porque não estamos mais sujeitos a este pecado. Nós somos santos sendo pecadores. Ou melhor, somos pecadores sendo santos, sendo remidos, sendo separados do Senhor. E o pecado, apesar de ainda existir nas nossas vidas, ele não nos domina, porque o Espírito de Deus habita em nós. Na verdade, o exercício do perdão, o nós conseguirmos, o alcançarmos, perdoar alguém que nos ofende, apenas é possível se nós tivermos a força do Espírito Santo em nós. Aquilo que nós, quando celebramos a ceia do Senhor, recordamos que todo o nosso pecado caiu sobre Jesus. Ele pagou o preço, o custo. O seu sangue foi o preço pago para que o nosso, como lemos no Salmo 32, no início do nosso culto, o nosso pecado fosse coberto. Jesus não fez desaparecer o nosso pecado, porque nós ainda somos pecadores, mas Ele sobre si o levou para que tu e eu pudéssemos ser libertos. E dessa forma podermos chegar-nos a Deus. Dessa forma podermos chegar-nos à presença de Deus. E é por isso que, reconhecendo aquilo que Deus fez por ti, tu, sendo um pecador perdoado, consegues perdoar. O perdão é uma ideia de Deus exemplificada perfeitamente em Cristo. E esta ideia deve ser a experiência extraordinariamente abusada no nosso casamento, pois o nosso cônjuge casou com o pior dos pecadores. Perdão e arrependimento são ferramentas poderosas que reparam o dano feito aos casamentos despedaçados pelo pecado. E onde o perdão é empregado e o arrependimento vivenciado, ali acontece transformação. O perdão, buscado com humildade e oferecido com humildade, expressa profundamente a glória de Deus. Porquê? Porque o perdão está no âmago do Evangelho, a verdadeira demonstração do amor de Deus por aqueles que mereciam a sua ira. Como John Newton disse tão bem, a imutabilidade do amor do Senhor e as riquezas da sua misericórdia são mais ilustradas no facto de que Ele outorga muitos perdões ao seu povo do que no facto de que o seu povo não necessita de perdão algum. A nossa grande dívida foi perdoada. Por isso aprendamos a perdoar o devedor com quem casamos. Concluindo, esta luta, este combate pelo pecado já foi vencida em Cristo. O domínio do pecado foi desfeito na cruz pelo Senhor Jesus, a quem foi imputada a nossa justiça. Mas a força do pecado ainda trabalha no nosso coração. Por isso somos dois pecadores. Somos dois pecadores que, unidos pelo Senhor, lutamos a cada dia contra o desejo da nossa carne. Mas o nosso casamento é um meio de graça dado por Deus para que homem e mulher busquem a santificação própria e um do outro. Pelo Evangelho nós compreendemos que está ao nosso alcance pedir sabedoria a Deus, a quem confiamos a nossa família e que nos dá essa sabedoria para vencer a nossa luta diária contra o pecado. Assim seremos santificados, os nossos cônjuges serão santificados, os nossos filhos serão santificados e teremos famílias santas que servem e dão glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe
pela sua palavra e por estas considerações que fizemos.